Bom, nesse momento então nós vamos trabalhar a questão das tarifas no cartão de crédito. A própria resolução 3919, ela vai mencionar a partir do artigo 10 disposições sobre a questão do cartão de crédito. Qual foi a finalidade aqui do Conselho Monetário Nacional? A finalidade foi dar transparência ao consumidor, sobretudo para que ele possa ter o direito de ter um cartão de crédito simples, básico. Muitas vezes as instituições financeiras, quando elas ofertavam o cartão de crédito, elas ofertavam com vários benefícios, né? Os cartões de crédito diferenciados, que gera e pode gerar, assim como está lá na tabela que nós analisamos, um valor de tarifa. Por isso que é comum em determinados cartões de crédito nós pagarmos uma anuidade diferenciada. Por quê? Porque ela vai englobar uma série de serviços. Serviço de concierge, serviços de seguro de automóveis, quando a gente faz a contratação de um aluguel de um carro, por exemplo, quando a gente viaja e a gente compra com aquele cartão, né, paga com aquele cartão, a gente tem o seguro ali embutido, acesso às salas VIP dos aeroportos, a gente pode embarcar mais rapidamente em aviões, a gente tem facilidades, por exemplo, de poder sentar em determinadas assentos, se for, por exemplo, cartão de crédito daquela companhia aérea. Então, veja, nós temos uma série de benefícios que são atrelados aos cartões de crédito. E muitas vezes as instituições financeiras, elas, no afã de sempre vender produtos, mais produtos, eles atrelavam ali a abertura de conta à contratação daquele cartão de crédito diferenciado. Então a ideia da resolução aqui foi deixar muito claro a existência de um cartão básico e a necessidade de ofertar esse cartão básico do consumidor, que é um cartão que ele vai fazer compras no crédito. Então é muito simples, ou seja, um cartão básico em que ele efetua para comprar no cartão de crédito, e o cartão diferenciado quando, obviamente, ele vai incluir uma série de outros serviços e, obviamente, esse contrato ele precisa ser expresso, o consumidor tem que anuir e ele precisa exatamente saber o que ele está contratando. A grande questão aqui é, o consumidor sabia detalhadamente todos os benefícios quando ele optou por aquele cartão de crédito diferenciado? Foi falado a ele, informado a ele que havia um cartão básico sobre estas questões? Então essa é a temática aqui que envolve as tarifas do cartão de crédito. E uma preocupação também do Conselho, a gente vai ver, vai ser no tocante a operações de crédito que estão vinculadas ao cartão de crédito. Por exemplo, se o cliente bancário ele paga somente a fatura mínima, o valor mínimo, ali entra uma operação de crédito, porque o banco, a instituição financeira, ele vai financiar o restante daquelas compras. Então há uma operação de crédito. E quando há uma operação de crédito, é necessário que informe detalhadamente quais são os juros que estão sendo cobrados, qual o custo efetivo total, né, as condições que ele vai pagar, que ele terá aquele crédito, aquela dívida, enfim. Tudo tem que estar muito bem detalhado ali no contrato, na fatura, e é isso que a gente vai ver. Hoje o cartão de crédito, por exemplo, serve para você fazer saque em dinheiro. Então eles envolvem operações de crédito. Então sempre que envolver a operação de crédito é necessário um cuidado maior para que a instituição financeira ali ele informe detalhadamente. Então aí no artigo 10 e 11 a gente vai ter o cartão básico, né? Ou seja, o banco é obrigado a oferecer um cartão de crédito básico ao consumidor. Então, se ele oferece, ele é obrigado a oferecer esse cartão de crédito básico. Veja, o banco, a instituição financeira, não pode ter só o cartão diferenciado, só o cartão Black, só o cartão que vai dar uma série de benefícios. Não, ele tem que oferecer esse cartão básico, que é basicamente o cartão que vai efetuar a compra sem nenhum benefício. Ele não pode estar atrelado a nenhum programa de pontos, milhas, qualquer tipo de recompensa. Então ele não tem benefício algum, tá? Ele não pode estar atrelado. E a anuidade desse cartão tem que ser inferior à do internacional. Então se o banco oferecer um cartão nacional e um cartão internacional, o cartão nacional deve ser inferior ao internacional. Já o cartão diferenciado, que é esse cartão cheio de firulas, cheio de serviços atrelados, né? Ele vai poder oferecer serviços, milhas, cashback, salas VIP, seguros,
serviços de concierge, né? Palavra bonita, né? Você liga para o cartão e pede para ele, por exemplo, reservar uma mesa num restaurante que você escolhe na cidade que você está visitando, ou para que compre um determinado evento que você quer participar. Então, esse serviço está atrelado ao cartão de crédito. É um serviço extra que está dentro do cartão de crédito, obviamente, no serviço do cartão diferenciado. A anuidade vai remunerar o quê? Esses benefícios. Por isso que quando a gente paga a anuidade do cartão, nós estamos pagando a anuidade do cartão diferenciado. Porque o que está sendo remunerado? Os serviços prestados, atrelados àquele cartão. Claro que muitas bandeiras hoje, muitas instituições fazem, olha, se você tiver um gasto X por mês, exemplo, se você consumir 20 mil reais por mês, você é isento da anuidade. Aí é uma faculdade que as instituições dão. Mas quando ela cobra anuidade, ela está cobrando o quê? Ela está cobrando não o cartão de crédito em si, ela está cobrando serviços atrelados ao cartão de crédito. Então, importante verificar isso. Os benefícios devem estar claramente informados. Quer dizer, o consumidor ele tem que saber exatamente por que ele está contratando aquele cartão de crédito diferenciado. Então, essa é uma questão da transparência, da informação importante. Em regra, a anuidade do cartão diferenciado deve ser superior à do cartão básico internacional. Tá? Por quê? Porque ele exatamente não é só um cartão simples, ele é um cartão que vai agregar uma série de serviços. Aqui com relação à transparência, os artigos 12 e 13, então vai especificar o que deve constar minimamente no contrato, ou seja, no momento da contratação e no momento do recebimento da fatura. Isso aqui tem que ser atrelado com a defesa do consumidor, mas a resolução 3919 ele vai ajudar ainda mais a especificar o que deve constar. Então, por exemplo, quando o uso do cartão gera operação de crédito. Então ele tem que estar claro ali. Né? Claro, se a gente pegar toda a principiologia do código, a gente fala, o banco já é obrigado a informar isso, né? Porque o código fala que tem que ser informação clara, transparente, para aquele tipo de consumidor. Óbvio, mas quando a resolução vem e nos traz ou especifica isso tem um poder enorme. Porque a gente não precisa mais fundamentar com a principiologia, com o direito básico para exigir algo específico. Nós já temos uma resolução que nos especifica diretamente o que o banco tem que informar. Então, se o cartão gera operação de crédito, nos momentos em que ele gera operação de débito, ele tem que explicar para o consumidor. Ora, se você quiser pagar a fatura mínima, o pagamento mínimo, não é simplesmente pagar o mínimo. Porque pagar o mínimo é ótimo, né? Em vez de eu pagar 15 mil, vou pagar lá 1.200. Excelente. Mas o que isso gera para o consumidor? Quais são os juros que o consumidor vai pagar? O que ele vai ter que pagar posteriormente? Qual é o custo efetivo total disso? Como que funcionam os encargos financeiros, as regras de incidência dos juros? Então, o contrato ele vai ter que especificar isso. Nessa resolução, a preocupação aqui, nitidamente, né, quando você lê a resolução 3919, é com relação às operações de crédito, né? Quando os cartões atrelam às operações de crédito. Por quê? Porque é isso que gera o inadimplemento, é isso que gera, inclusive, o superendividamento de muitos consumidores, até porque a taxa de juros hoje dos cartões de crédito são elevadíssimas. O que a fatura deve informar nos moldes do artigo 12 e 13? No mínimo, né? No mínimo. Tem que informar o limite total e os limites específicos, ou seja, qual é o limite que o consumidor tem daquele cartão, né? Então não é ilimitado, ele tem um limite para poder usar aquele crédito. Todas as compras que foram realizadas, e aqui eu queria fazer, vou até tirar aqui do slide, queria fazer um parênteses aqui, né? Veja, a resolução ela diz todas as compras realizadas. Há algo que me incomoda profundamente nas faturas de cartão de crédito, eu não sei se vocês coadunam comigo, que é muitas vezes nós não conseguirmos identificar para quem aquele dinheiro que está ali constando, né, um determinado valor, para quem ele foi. Porque a sigla que aparece ali do fornecedor muitas vezes não nos permite identificar para quem nós compramos. Então, a gente, por exemplo, faz uma compra no iFood para comprar um determinado jantar. Aparece lá, iFood intermediadora. iFood, aí eu compro 10 iFood no mês,
aparece 10 iFood intermediadora, mas eu queria saber exatamente para lembrar se realmente eu comprei naquele dia. Percebam? Então, dentro do direito do consumidor, a resolução não me traz essa exigência. Ele me fala que todas as compras realizadas terão que estar no extrato. Mas me parece que pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, embora a resolução não me diga isso, há uma falha sistêmica aqui, porque não há uma informação clara para, de fato, quem é aquele fornecedor. Até para que o consumidor, ao receber a fatura, ele possa conferir se de fato ele fez aquela compra. Muitas vezes a gente tem que jogar na internet aquela sigla para tentar identificar quem é aquela loja, qual é a razão social que está ali, né? Aquela sigla se refere a quem, para eu tentar lembrar se eu fiz aquela compra. Praticamente, eu vou dizer para vocês, todos os meses que eu pego a minha fatura, eu tenho dúvidas. Que aí eu quero conferir, né? Eu pago aquele serviço extra de acompanhamento pelo celular, mas mesmo assim, quando chega a fatura, eu quero conferir para ver se está tudo ok. E às vezes há um valor ali que eu fico na dúvida. Poxa, será que eu contratei? Que valor é esse? Eu não lembro de ter comprado isso, eu não lembro de ter gastado esse valor. Para quem foi? E aí às vezes aparece assim, Stone, RG, papapá. Quer dizer, ali uma intermediadora de pagamento, mas esse Stone foi para quem? Quer dizer, se refere a quem? Então, me parece que há uma falha informativa aqui das operadoras de cartão de crédito em geral. Aqui não há que se falar em uma especificamente. E mais, há uma falha porque muitas vezes o consumidor ele exige da administradora que informe, ou a instituição financeira que informe, e eles não informam para quem efetivamente foi realizada aquela compra. Que caberia, na minha visão, perfeitamente uma denúncia ao Banco Central e perfeitamente uma ação civil pública para que todas as bandeiras e todas as instituições pudessem informar nitidamente aí essas questões, tá bom? Só fechando parênteses então para a gente voltar aqui. Então, todas as compras têm que estar lá, as operações de crédito que foram contratadas, então se houve algum saque, se houve a utilização de crédito, por exemplo, o pagamento mínimo, se houve o parcelamento da conta, tudo isso tem que estar lá disponibilizado no extrato. Quais foram os juros e os encargos que tem que estar muito discriminado, o custo do pagamento mínimo, ele é obrigatório que esteja na fatura, e o custo efetivo total das operações de crédito. Então, não pode simplesmente informar que a taxa de juros é de 12,8%. O que me importa é o custo efetivo total, que vai ser a soma de todo o custo daquela operação de crédito. Então, o custo efetivo total é 15,8%. Embora a taxa de juros seja 12,7%, o custo efetivo total é 15,8%. Por quê? Porque vai ter seguro, vai ter administração, vai ter um monte de encargos ali embutidos e é preciso que saiba quais são esses encargos de maneira bem discriminada, tá bom? E, finalmente, quais são, então, os aspectos práticos, que é o que não interessa aqui para a advocacia. Ou seja, se o seu cliente tem um cartão de crédito, possivelmente ele vai ter, não somente um, mas vários, o que você vai poder alegar ali na análise desses extratos do cartão de crédito? Primeira coisa, foi dado a oportunidade de contratar o cartão básico? Então, se o seu cliente fala, não, tá aqui, tem um cartão aqui diferenciado, um cartão que eu tive que contratar e não me foi falado nada que eu podia contratar esse básico, até porque eu nem uso absolutamente nada daqueles serviços. Opa, aqui nasce já uma possibilidade de nós demonstrarmos um abuso e o estorno de todos os valores que foram pagos pelo consumidor durante 10 anos. Olha só a brecha que abre aqui de maneira genial. Sobretudo se ele não usou nenhum serviço do cartão diferenciado. E aí joga o ônus para a prova para a administradora, para o banco emitente, dizendo, olha, meu cliente não usou, inclusive demonstre que ele tem usado qualquer serviço, seguro, cashback, tem concierge, sala VIP, ele nem sequer sabia desses benefícios, para ele era só um cartão e ele está pagando essa anuidade aí. O consumidor foi induzido a contratar um cartão
diferenciado sem necessidade? E aqui é muito importante, nós advogados, analisarmos com o cliente como que foi feita essa contratação. Porque muitas vezes há um assédio de consumo. Então, na hora da contratação do cartão, muitas vezes há aquele afã de imputar, de impelir o consumidor a contratar aquele cartão, muitas vezes sem necessidade. Um cartão Plus, Master, Mega, que vai ter um monte de benefícios e muitas vezes o consumidor não precisava de contratar. Os benefícios que foram prometidos estavam descritos no contrato, então não pode ser toda hora aumenta, modifica o benefício, tem que estar descrito no contrato. Né? A anuidade corresponde ao tipo de cartão contratado? Então, esse é um detalhe que a gente não olha, né? Muitas vezes a anuidade está lá, o consumidor tem aquele cartão, mas a pergunta é, corresponde? Porque às vezes acontece de ter um valor cobrado maior do que de fato, aquele cartão que foi contratado. Aquele cartão é diferenciado, porém, ele tem um valor menor do que aquele que está sendo cobrado. A fatura ela vai discriminar corretamente juros, encargos, custo efetivo total, né? O custo do pagamento mínimo foi informado, né? E aqui, finalmente, houve uma dupla cobrança pela segunda via do cartão. O que é isso? Nesses cartões com múltiplas funções, isso é muito comum, cartão de crédito e cartão de débito, né? O mesmo cartão. Você não tem um cartão de crédito e um cartão de débito. Muitas vezes é o mesmo cartão. Então, vamos supor que você o cartão seja furtado, você há uma perda do cartão. E aí você pede uma segunda via. E a instituição financeira, o que ela faz? Ela cobra pelo cartão de débito e pelo cartão de crédito, sendo que é um cartão só. É um cartão só com múltipla função. Então o que a resolução diz? Olha, não faz sentido. Aqui só pode ser cobrado uma tarifa na segunda via pelo cartão. Ok? E mais, se tiver discriminado lá no banco que, por exemplo, o cartão de débito é R$12 e o cartão de crédito é 15, tem que ser o menor valor. Então vai ser cobrar só de R$12, vai ser cobrado só R$12 para a segunda via. E esse cartão vai ser crédito e débito. Então não pode cobrar, sendo um só cartão, que ele tem múltipla função, dois valores diferentes, porque ele tem múltiplas funções. Tá? Então, gente, aqui a resolução 3919 ela vai trazer para nós disposições específicas no tocante às tarifas que nós precisamos analisar nas faturas de cartão de crédito. Então, veja que é mais uma questão importante que nós poderemos analisar quando a gente pede para o nosso cliente, então, todos os extratos da conta corrente, porque verificar as tarifas que estão sendo cobradas na conta corrente e também as tarifas que estão sendo cobradas no cartão de crédito. E aqui, olha a quantidade de informações que a gente pode avaliar dentro dessas questões. Claro, muitas vezes é importante contar com um perito aqui para que faça uma análise prévia, mas é muito importante que nós, advogados, saibamos disso, até para poder conversar com o perito, para poder discutir com o perito, porque às vezes o perito também não analisou essas questões. O perito vai fazer uma outra análise que não está especificamente ali detalhada nos termos da resolução 3919. Então essa resolução, eu falo que todo advogado bancário ele tem que saber, ele tem que conhecer. Ele tem que ter familiaridade com esta resolução das tarifas bancárias, porque elas vão se aplicar a todo e qualquer tipo de operação de crédito. Na sua grande maioria aqui, o embasamento é todo através da resolução 3919. Tá legal? Vamos seguir no nosso estudo das tarifas bancárias, que ainda tem mais coisa. Grande abraço, fique com Deus.